Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui no Talk Chess Podcast, o primeiro talk show, o primeiro podcast ao vivo de xadrez. Estamos aqui com mestre internacional, começando o bloco 1, Diego Di Berardino. E para me ajudar a auxiliar aqui, o Hideki. Oi, gente, me chamo Hideki, sou digital influencer e vim aqui hoje entrevistar o mestre enxadrista. É isso aí. Vamos começar então, Diego, perguntas rápidas, né? Papum e perguntas ótimas, assim, rápidas. Quanto tempo você já é mestre internacional? Bom, primeiro eu queria parabenizar vocês pelo podcast, é uma honra ser o primeiro convidado. Feliz também. Desde 2007, já se vão lá 16 anos, né? 2007, que legal. Caramba. Bastante tempo. Mas e te falta o que para se tornar GM? Falta uma norma, né? Os requisitos da FIDE exigem 3 normas, que são desempenhos em torneios específicos, tem que ter um monte de pré-requisitos, enfrentar grandes mestres estrangeiros. Entendi. E ter o rating FIDE de 2.500, rating clássico, né? O rating eu já atingi, você precisa atingir pelo menos uma vez na sua vida, né? E tenho 2 das normas, então falta uma dessas normas que... Chegou perto? Cheguei perto algumas vezes, especialmente aqui no Floripa do ano passado, que precisava empatar a última rodada com o GM americano, um Gask, mas eu acabei perdendo, né? Então... Uma pergunta que fizeram no meu Instagram, do Talk Chess. O emocional contou muito nesses momentos? Conta, sim, porque... Bom, às vezes você tem uma montanha para escalar, você fica pensando em norma, falta muita coisa e você tem que, digamos assim, mentalizar que você só pode controlar o próximo lance, né? O conjunto de lances vai te levar a coisas maiores, mas... Às vezes você fica pensando muito lá na frente, quanto falta, precisa jogar com alguém, precisa fazer tantos pontos, isso atrapalha, assim. É um desafio, de fato. Eu não tenho esse desafio porque ainda sou capivara. Mas me fala aí, um livro que foi assim, especial na sua vida, foi assim, um tchan na sua carreira. O livro do Fischer, sem dúvida nenhuma, de 60 melhores partidas. Assim, eu sempre gostei muito de livro de partidas, assim, comentadas, de campeão mundial. Que legal. Sim. Mas não é a única coisa que é importante. Você tem que ter treinos específicos de tática, final. Mas, assim, eu sempre gostei mais dessa parte de livros de partidas. E esse foi um livro marcante para mim, né? Bacana. E, obviamente, última pergunta desse Rapidez, que aí vou deixar também pro Hideki um pouquinho aí, pra atingir mais o público, assim, iniciante, amador. Um livro a recomendar, assim, pra galera, porque é o pessoal que mais pede e fala sobre como treinar, o que estudar. Então, um livro, assim, mas, assim, esse livro, eu quero que você indique tanto pra quem já tá num 2.100, pra atingir o 2.300 ali, o mestre feed e, sim, né, decolar, como para as pessoas também que estão iniciando ali para, né? Então, para quem está iniciando, tem vários bons em português. O velho xadrez básico Sim. Tem o seu grande valor. Tem outros, o xadrez para leigos é legal. Esse eu nunca li. É para aprender, né? Xadrez. Para quem tá começando. Para níveis mais avançados, eu acho que livro de partidas e, assim, livros de partidas do Carlsen, de outros campeões, o mesmo do Fischer, mas você tem que fazer uma leitura mais ativa, não só ficar só lendo ali, mas você tem que se perguntar, né? E se eu jogar aqui? E se o cara jogasse aqui? O que aconteceria? Por que ele não fez isso? Sim. Nossa. Tentar uma leitura mais ativa, assim. Acho que é fundamental isso já no nível mais avançado. Isso é muito complexo, né? Porque eu, como uma visão mais amadora, quando eu vou jogar uma partida, muitos aspectos, muitas coisas que às vezes eu fico até perdido. Falo, como que eu vou me concentrar em uma estratégia específica se tá acontecendo várias coisas, estrutura de peões, ataques, enfim, é muito complexo. Você primeiro analisa, e acho
acho que esse livro de partidas analisadas tem te ajudado, né? A ter uma visão mais crítica. Então, você tem que identificar, porque realmente acontece um monte de coisa, né? A gente sabe numa partida de xadrez, né? E você tem um tempo limitado ali para resolver. Então, com a prática, com o estudo, com a experiência, você vai aprendendo a identificar o que é mais importante. Numa posição, às vezes, a estrutura de peões é o fator mais importante, em outras não. Sim. O fator dinâmico, o ataque ao rei, é muito mais importante do que se você tem um peão dobrado ali, né? É verdade. Então, quanto mais você se aprofunda no jogo, mais fácil você identifica o que é o mais importante, né, de uma posição. Sim. Tô recebendo algumas perguntas aqui. Me falaram, né? Pra perguntar aqui, que eu achei bacana. Pra conhecer, né? O mestre internacional Diego. O pessoal quer conhecer. MI, pra quem tá chegando agora. Falta uma norma pra virar GM. Diego, se não fosse jogador de xadrez, o que tu seria? Eu ia perguntar a mesma coisa. Então, eu até trabalhei na área de desenvolvedor de software, né? Eu fiz sistemas de informação na faculdade, trabalhei um bom tempo que eu dividi as atenções com o xadrez, né, com isso. Então, Atrapalhava muito o seu... me impedia de me dedicar totalmente, não dava para jogar os torneios sempre, para estudar era complicado, né? Durante 7 anos eu trabalhei com TI e tentava fazer as duas coisas em paralelo. Entendido. Mas já de 2017 para cá eu tô só no xadrez. Só no xadrez. Agora é só a vida o xadrez. Mas assim, eu jogo, dou aula também. Ah, sim. E agora tô começando um canal no YouTube também. Olha, que legal. Por favor, presente. Se vocês colocarem M. Diego de Berardino, aparece. Já aparece o canal. @Diego Berardino no YouTube. Acho que eu vi mesmo você postando. Que legal. No caso... essa pergunta, encaixando um pouco, né? Por que então decidiu ser jogador de xadrez? É verdade. Já que você teve uma carreira, por que decidiu? Não, vou jogar xadrez. Porque é o que eu mais gosto, é a minha paixão profissional, né? Amor, tá entendi. Certo, que legal. Fazer o que ama, é isso que eu acho bacana, fazer o que ama. Isso é muito lindo, ver que você realmente ama xadrez, você se dedicou àquilo e você hoje se tornou um profissional numa área que é muito complexa, né? Não é fácil viver de xadrez, né? Dar aula é muito difícil também. E assim, pra você ser só jogador profissional é muito, muito difícil. Sim, então imagino. você tem que arranjar outras coisas relacionadas ao xadrez que hoje, né, com todo o boom que tem na internet xadrez, apareceram várias oportunidades, né? Que bom. Isso aí. Sim. Tem melhorado bastante, acho que nesse sentido, né? Entendido. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se vou atrapalhar as perguntas da Thalia. Não, por favor. Tô aqui lendo as comentários, uma coisa. Eu tenho uma pergunta que... Eu tenho uma super dúvida, na verdade. Você tem alguma preparação psicológica antes do torneio? Por exemplo, se você medita, se você gosta de treinar apenas xadrez sozinho, ou se você, enfim, tem algum ritual para poder chegar confiante, porque a confiança é muito importante numa partida, né? Se você ter a iniciativa. Não, a confiança é fundamental mesmo, assim. Coisa específica é algo importante, mas eu ainda não, digamos assim, não tenho nada nesse sentido. Entendi. Mas eu sei que os grandes jogadores, o Carlsen, o Nepo, sim, eles têm, assim, um acompanhamento de psicólogo, né? Sim. É muito importante no xadrez, assim, a questão psicológica. Não só confiança também, mas outras coisas, outras dúvidas que pairam. Sim. Questões como essas que a Tawane me perguntou agora há pouco, né? Você tem um objetivo. Sim, claro, isso é importante. Tô lendo muitas perguntas. Nossa, às vezes tem que lidar com resultados duros, né? Torneios ruins, tem uma pergunta aqui que até... Olha, eu juro você que aguçou minha curiosidade essa pergunta. Aguçou muito minha curiosidade. A partida da sua vida. Uma partida assim que, tipo... Que foi marcante. A sua imortal, né? Que o pessoal fala imortal, mas sim. Sua imortal. Sua partida marcante na vida. A de jogador mais forte foi a vitória com o Gata Kanji, que era um grande mestre, 2.741 ele tinha na Copa do Mundo, em 2011.
Que legal, nossa, Gata parabéns. Câncer. Obrigado. Acho que ele era top 15 ali do mundo, não lembro. Mas Nossa. essa foi a partida mais... Não é assim uma partida bonita, mas assim, uma partida Uma conquista. trabalhada Claro. e tal. A maior conquista, assim, uma partida no xadrez, né? Nossa, que legal. Eu tenho uma outra dúvida também. Eu vendo, assim, o cenário do xadrez aqui no Brasil, os enxadristas, né? Os grandes mestres também. Parece que o nível do grande mestre aqui no Brasil é diferente da Europa. Por que você acha isso algo relevante? Ou será que eu tô enganado, tipo, realmente eu tô falando uma abobrinha? Não, eu acho que, assim, o rating é um bom medidor de forças, assim. Não, tem... Nossos grandes mestres aqui conseguem competir até um certo ponto. Aqui na Europa tem muito mais grandes mestres, tem muita gente 2.700, né? Sim. Os nossos gêmeos, não só os brasileiros, mas outros latinos. Aqui nós temos o Sandro, né? O Alan Pichot. Sim. Eles têm total capacidade de competir com os europeus, mas assim, mais ou menos eles vão ter bons resultados ali até a faixa deles, né? Depois o desafio fica muito grande, né? É difícil, porque eu fico analisando as partidas e vejo, nossa, como é que um grande mestre consegue ganhar de um grande mestre, sendo que ambos são, tipo, tão bons? Tipo, é um detalhe que vai se transformando numa vitória. Porque eu fico pensando, por que não consegue, então, empatar, ao menos, né? É muito complexo. Então, é que várias coisas acontecem, cada partida é uma história, assim, né? Sim. Aí depende da preparação específica entre os adversários, né? Às vezes o tipo de posição favorece um, favorece outro, embora eles tenham um nível parecido, se você olhar o rate ali. Sim. Mas muitas coisas acontecem ali. Coisas. Se jogar, em uma partida só, tudo pode acontecer. Agora, se você olhar, sei lá, se pudesse se enfrentar 50 vezes, mais ou menos os jogadores da mesma força chegariam ao equilíbrio ali, sim. próximo, né? Cara, Entendi. meu pai fez uma pergunta pra você. Meu pai nem sabia que tava acompanhando, ele nem entende de xadrez Ai, direito, meu Deus. tadinho. Mas ele fez uma pergunta pra você, eu achei até interessante. Primeiramente, obviamente, de todos os jogadores, todos os tempos. Pra ti, quem é o melhor? E se pudesse escolher, nos dias atuais ou de todos os tempos, com quem você gostaria de jogar? Sentar pra jogar, pra enfrentar. Tá, então. Na minha opinião, o maior de todos os tempos é o Kasparov. Agora, o jogador que eu admiro mais, gosto, que mais estudei é o Fischer. Sim. Agora, eu acho que o Carlsen pode, assim, tá aí número 1 há tanto tempo e tal. Ele, É verdade, muito tempo, né? Sim. não é nenhum absurdo quem fala hoje em dia Nossa, que o Carlsen é o muitas melhor. perguntas. Assim, Mas eu tô tentando- Agora, é muito pessoal isso aí, porque não tem como você comparar de maneira totalmente justa, né? Jogadores de épocas diferentes, assim. Que eu gostaria de enfrentar, com certeza, o Fischer, né? Fischer? Ai, que bacana. E outro é o Capablanca, que Capablanca tem uma certa mística, né? É verdade. Que legal. Muitas perguntas. Botar aqui o Fernandinho, que fez uma pergunta viável e até mesmo acho que vai interessar o Hideki, que tá começando ali, ó. O Fernandinho botou: vou jogar meu primeiro torneio semana que vem, com partidas mais demoradas pensadas, não somente blitz e rápido. O que eu devo fazer geralmente, ou o que você faz pra preparar, né? Ou nos intervalos, ou não se prepara nos intervalos. Olha, como vai ser o seu primeiro torneio, assim, eu acho que você tem que desfrutar do torneio, se divertir e, digamos assim, entender como é que é essa experiência, né? Sim. O que você pode se preparar é antes, assim, fazer exercício de tática, assim, adequado pro seu estágio atual, né? Sim. E essas coisas. Mas, assim, é mais importante... desfrutar do torneio, assim. Tem que ser uma coisa que você vai gostar, que seja agradável, né? Em primeiro lugar. E um treino fora do torneio? Por exemplo, não vai ter um torneio, mas você está se dedicando. Como é que é o seu treino? Você se dedica mais ao cálculo? Ou, enfim, como é que você reparte esse horário? Atualmente eu faço mais cálculo e abertura no geral, né? Sim. Mas assim, a questão da abertura depende muito, assim,
digamos assim, você tem um torneio por vir, você trabalha numas aberturas específicas, mas até um certo estágio não é o mais importante. Assim, Exatamente. né? Exatamente. Você tem que focar em outras coisas que são... entender estruturas, meio jogo e final, assim. Exatamente. Eu tava conversando com o meu professor de xadrez e eu falava, nossa, eu quero aprender essa abertura, tarará, tarará. Aí ele veio falar assim pra mim, nossa, mas você tá errando tanto no seu cálculo, nos seus finais. A abertura é a última coisa que você vai treinar, né? Tipo, quando você tá realmente consolidado, porque assim. o que acontece? Você vai saber 15 lances de uma abertura, mas vai ter mais 50 pra jogar depois, né? Então, Exatamente. é importante você, no início, ter ali um repertóriozinho simples, nada muito rebuscado, mas Sim, focar em outras áreas do jogo. entendido. Ai, tá certo mesmo. Bom, o pessoal perguntou aqui, eu até achei interessante, até porque você tem um canal, né? Um canal agora. E o pessoal tava falando aqui, o próximo que você vai mudar em breve, não vai ser canal MI Diego de Bernardino, vai ser GM Diego de Bernardino. Quem sabe? O pessoal tá aqui gostando bastante. Agradecer também o pessoal que tá elogiando muito o podcast, tá falando que tá lindo, ó, muito obrigada, eu trabalhei com o maior carinho ainda. Mas assim, aliás, eu e a empresa XP Sports, né? Lembrando que é tudo uma mescla ali. Mas, voltando aqui sobre o seu canal e todos os canais, qual a importância que você vê esses canais de xadrez para a sociedade no geral, para as pessoas ingressarem, para as pessoas até mesmo que já aprendem a jogar xadrez? Qual a importância de um canal de xadrez? Nós temos vários, estão ficando grandes, né? Eu acho ótimo porque você difunde um jogo espetacular como o xadrez, né? Leva para as pessoas e ajuda a popularizar o jogo, né? Tá ficando mais conhecido e esses canais são fundamentais, né? Junto com a série, né? A série ajudou muito também. O Gambito da Rainha. É espetacular. Muito boa. Muito boa mesmo. Outra pergunta aqui. Eu vou reformular do melhor jeito, porque eu acho que ele ficou nervoso. Mas qual o momento da posição do xadrez que você gosta? Abertura, meio jogo ou final? Qual que te agrada mais? Ou qual você entende melhor? Eu gosto do meio jogo em geral, né? Mas, assim, tem vários tipos de meio jogo. Tem o meio jogo mais tranquilo, o meio jogo mais tenso, cheio de tática, cheio de complicações, né? Sim. E outros que você tem que achar o planinho adequado ali. Outros são mais concretos, você precisa... variante. Eu gosto do meio jogo mais calmo, assim. O jogo mais calmo, mas é totalmente eu gosto muito do posicional. Nossa, o pessoal me critica porque eu comecei a jogar London. O pessoal fala, pô, tal, de London, né? E abertura, que tu gosta? Que tu mais gosta, assim, de abertura? Naira, siciliana, Naira. Sério? Pior que não é London, eu adoro Trompowsky. Adoro. Jogou várias, já. Jogou muito. Perdi muito também. E tu? Eu gosto muito de jogar sistema London também. De brancos, assim. Eu fazendo escolinha. O problema do sistema London, não é que é um problema, né? Mas é que quando eu aprendi, parecia tão sólido, tão bom, que eu acabei acostumando, né? Então eu falei assim, nossa, agora eu vou jogar peão do rei. Já fico meio, meu Deus do céu, ele pode jogar siciliana, pode jogar um monte de coisa. Eu fico, não, vou jogar no peão dama mesmo, uma coisa mais sólida, e o que acontecer de adversidade ali, eu vou tentar lutar. Mas eu vou ter um conhecimento. Olha, essa pergunta vai te botar em xeque. Top 5 do Brasil, absoluto. Masculino, depois vai voltar ao feminino, de todos os tempos. Do masculino. Tem muitos amigos. Todos os tempos? De todos, contando tudo. Tipo, top 5 do Brasil. Mequinho, Milos, Giovanni, Vescov, Leitão e Fia. E o feminino? Vamos lá. Não precisa ser legal comigo que eu não tô, tá? Eu já tenho conhecimento. A Rático. Com certeza. Eu não peguei a época, mas todo mundo fala. A Juliana. Juliana lateral. Que tá ali no fundo pra entrar, já. Muito boa, muito. Eu vou a Vanessa Feliciana, né? Pensei que você ia esquecer. Falar, E aí, bom... Aí tem
Tem uma briga boa. Tem a... Então, tem a Kátia, tem a Regina Ribeiro, porque a Regina Ribeiro atualmente é a maior detentora tanto de que foi para muitas Olimpíadas, como detentora de... Tem 8 brasileiros, um a mais. A Katia, a Júlia, a Joara, né? Tem outras... É difícil formular as 5, né? Mas essas aí estão entre as 10, digamos, né? Não, claro. Bom, tá vendo? Eu não tô... Não, eu tenho noção, gente. Pelo amor de Deus. Eu fico brincando com ele aqui, mas... Como você aprende... tipo assim, você decidiu jogar xadrez. Mudando completamente de assunto, né? Sim, você claro. decidiu jogar xadrez. Você aprendeu na escola? Ou foi alguém da sua família? Ou sozinho? Meu pai me ensinou. Só que no início, eu nem sabia que tinha... Federação, confederação. Sim. Não tinha essa divulgação que tem hoje. A internet estava no início e tal. Sim. E eu só fui saber dessas coisas porque a escola que eu tava não tinha xadrez, mas ela ia participar de essas Olimpíadas de esporte e tinha xadrez. Legal. Aí a professora de educação física perguntou, alguém joga xadrez aí pra competir? Eu levantei a mão. Aí, que legal. Até hoje. Caramba, nossa. Que bacana. E você tinha quantos anos quando você, aprendeu? Aprendi com 5, 6, por aí. 5, 6 anos. Esse episódio aí foi com 9. Ah, sim. Ai, que bacana. Interessante. Interessantíssimo. Eu mesmo, eu tenho um amigo que ele tem um irmãozinho, né? E ele nasceu há pouco tempo atrás. Eu falei, nossa, eu quero muito ensinar xadrez pra ele. Só que o meu amigo não sabia, né, que idade que seria certa pra poder ensinar. Não sabia quando você era muito pequeno e tudo mais. Então, assim, lá pros 5, 6 anos já tá compreendendo, né? Pelo menos o básico, assim. Ah, sim. Dá pra ensinar. Dá pra ensinar, né? Ah, interessante. Muito Nossa, bom. muitas perguntas. O pessoal tá falando dos outros. Já perguntando sobre a Imortal, ele já falou da partida Imortal. Já falou... Pessoal, vocês estão atrasados. Tem muita pergunta aqui que já foi. Mestre Internacional Diego Di Bernardino. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Enquanto eu mesclo aqui algumas perguntas. Vamos fazendo perguntas aí, gente. Aproveitando esse Floripa que tá tendo agora, esse torneio aqui, como é que tá a sua pontuação? Qual que é a sua expectativa agora, até o final? Assim, no torneio eu tô indo bem. Tô com 7 em 8. Sim. Mas assim, não... O pessoal já me perguntou e tal, mas eu não tô com chances de norma, porque tem... Dentre as exigências, você tem que ter uma média de rating dos adversários 2,380. E não chega, não. O que é uma norma? Então, é um desempenho que você precisa ter por exemplo, aqui se eu jogasse com pelo menos 3 grandes mestres. Sim. E tivesse a média de adversários 2.380, aí se eu fizer a pontuação, por exemplo, de 8 em 10... Sim. Aí poderia fazer a norma. A norma. E tem uns outros requisitos, mas esses são os principais. São os principais. Né? Olha, tem algumas perguntas que surgiram, agora o pessoal falou. Bom, primeiramente, obviamente, você tem já consciência de quais os próximos torneios, aí seja a sua grade de torneios durante o ano, não sei. Por enquanto, eu vou jogar em Araraquara, fevereiro. Fevereiro. Em Volta Redonda, no estado do Rio, em março, mas... Fora isso, ainda tô pensando, talvez viajar para fora para tentar... Tem mais chance de conseguir as normas fora, porque tem mais torneios que cumprem esses requisitos, né? O Floripa é um deles, mas também depende muita coisa acontecer, né? Para ter chances da norma de grande mestre, né? Entendi. Nossa, eu recebi aqui um Pix. Aqui até do Antônio, um beijão aí. Ele mandou um Pix e mandou uma mensagem para você. Ele mandou qual a coisa mais legal que o xadrez te trouxe. Com certeza os amigos, né? Não sou eu. Tô zoando, mas... Que bacana. Puxa vida. Os amigos, é legal. Mas não é verdade? Não, com certeza. Mas qual país mais longe você já foi? China. Caramba, você foi pra China? Nossa, eu quero conhecer a Muralha da China. Sou louca pra conhecer a Muralha da China. A Rússia também. China, meu Deus do céu. E você tá se preparando... Tu quer jogar a próxima Olimpíada? Tá se preparando pra isso? Ou não é o teu foco nesse momento? Eu gostaria, mas não é o foco principal, né? O foco é o GM. É prioridade número 1.
Ah, entendi. Eu joguei lá em Baku, que você jogou também, né? Sim, a gente tá junto. A gente foi pra Olimpíada 2016. Nossa, foi maravilhoso. Gente, eu vou falar pra vocês, é maravilhoso. Acho que é uma experiência, assim, que... eu não tenho explicação, é uma experiência única. Você vê os tops dos tops. Você mesmo sabe, né? Apesar de ser minha única Olimpíada, eu acho que mais do que GM, juro pra você, mais do que eu pensar em um dia me tornar GM, MI, alguma coisa, Legal. eu quero ir pra todas as Olimpíadas, porque é uma experiência única, assim. Com certeza. Digamos assim, você tem todos os tops ali, você tem uma mega estrutura voltada pro xadrez, ali você vê a importância ali, né, que eles dão e tal. Com certeza é a coisa mais marcante em termos de evento, assim, que pra mim também. Sim. Né? Mais do que a Copa do Mundo, que eu joguei também. Não. A Ju Teral tá aqui mandando mensagem, tá bem quietinha aqui, mas ela tá perguntando se você tem conhecimento ou se você vai jogar o Continental Absoluto em República Dominicana pra tentar se classificar pra vaga, que vai ser em maio, pra tentar se classificar pra vaga pro Copa do Mundo. Eu até gostaria, mas eu não sei ainda. Os custos são altos, né? Ó, patrocínio. Patrocínios, quem quiser, MI, Diego do Bragino. Então. Uma coisa que eu tenho reparado, assim, no xadrez, tem tantos bons enxadristas aqui no Brasil, mas falta investimento. Porque eu mesmo vou jogar torneio, eu sempre vejo... Ou melhor, é que quando eu saí da escola faz pouco tempo, né? Quando eu participava dos torneios escolares, nossa, tinha tanta gente talentosa, tanta gente boa, que tem potencial muito grande que acaba sendo impedido por causa da verba para poder jogar uns torneios, até mesmo dentro do Brasil, né? Porque é caro. Livros de xadrez são caros, né? Aulas, tudo bem, porque realmente vale a pena. Mas, tipo, livros, em geral, do xadrez são caros, né? Viagens são caras. Então, acho que deveria ter um investimento muito maior no xadrez, que é um esporte tão bom pra mente, pra saúde, né? Com certeza. Bom, a gente tá começando, assim, a difundir mais, como ela falou dos canais e tal. Pode ser que essa realidade melhore com o tempo, né? Mas realmente, claro que falta apoio, assim. Exatamente. Eu conheci a Tawane por muito acaso, assim. Eu via as partidas dela, assim, mas eu nunca tinha mandado mensagem, nunca tinha procurado ela. Apareceu uma reportagem da Tawane, tipo, 10 anos atrás, quando ela foi campeã do Brasil. E ela fez uma entrevista, né, falando sobre... ela era campeã do Brasil e como é difícil, mesmo assim, ter patrocínio. E eu fiquei tipo, nossa, gente, isso é muito triste. Isso é muito triste, porque, mano, não é qualquer pessoa. Ela foi campeã. Naquele ano era campeã. E até assim é difícil o patrocínio, né? Quer dizer, faz muito tempo atrás, né? Hoje, acredito que já esteja mudando tudo isso. Mas eu fiquei triste naquela época de ter visto, nossa, deveria existir mais um investimento para poder alavancar a carreira da pessoa, né? Com certeza, com certeza. É complexo, é difícil. Estamos chegando aqui à reta final. Gente, façam aí as perguntas. Chegando aqui na reta final, o próximo bloco vai ser a Daisy Core, a grande mestre Daisy Core, que está esperando já aí. Temos depois, logo em seguida, vai ter o Fear, o grande mestre Fear. Meu e aniversário agora... de hoje, eu fiz. Sério? Então, vou trancar ele. Não dá, mas já dá 8 horas. Trancar ele aqui. E vamos agora também botar a Teralzinha, que vai dar uma palavra Tudo aqui bem. Agora. Muito obrigado. Teral vai querer já, antes de você sair, que a Daisy já tá subindo aí. No caso, vou deixar a Teral aí também. Que ela tá aqui mandando mensagem, fazendo pergunta. Acho que ela também tem algumas perguntas pra te fazer. Foi um prazer entrevistar você. E depois gostaria de conversar com você, ver sobre aulas também. Tá bom? Foi um prazer. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Parabéns pela força de vontade pelo canal. Depois eu vou acompanhar tudo certinho. Tá bom? Muito obrigado. Mas eu sei que já volta. Só vai dar uma bate-volta. Vou deixar a Juliana falar um pouquinho aqui. Vem, Ju. Vem cá. A Ju, gente, eu falo como amiga, porque é super amiga minha no xadrez, mas como ele falou, meu top 5, com certeza tá no top 5. E pra mim, a jogadora número 1 hoje, sem dúvida nenhuma, no Brasil. Não é puxar saco, não. Ela sabe que é a número 1, continua sendo número 1. E pra mim vai ser a primeira WGM. Na verdade, já é, né? Primeira, considero WGM do Brasil. Não tem discussão. Pra mim, a opinião, né, pessoal,
Então, número 1 do Brasil aqui, pessoalmente, do meu ladinho. Boa tarde, pessoal. E aí, Diego, beleza? E aí, Juliana? Próximo. Tá bom. Você fala baixinho, aí as pessoas não vão te escutar. Tá. Ela é uma graça, gente. Ela quer me matar de vergonha, mas tudo bem. Não sei, eu perdi, né, algumas coisas, então posso fazer pergunta repetida, né, desse jeito. Eu não sei o que você perguntou, o que não perguntou. Tudo que você me passou, eu já perguntei. Tudo. Eu que fiz as perguntas. Ela Assim, fez a as tarefa perguntas. de casa pra ela, né, eu que fiz. Porque ela não queria aparecer. Eu falei, gente, quanto é importante ela aparecer? Número 1, representante feminina ali, número 1. Com É importante. certeza, É importante. Agora a Daisy vai subir aqui e a gente vai começar com a Daisy. Então, eu quero agradecer de verdade muito. Talvez... já estavam falando aqui, tu vai jogar com o Mareco, né? Sim, partida dura à noite, né? Passaram 30 minutos voando. Mas talvez só para encerrar, mais um Pix que fez aqui, perguntando aqui... no caso, basicamente falando, né? Não tem nome. Você mandou um abraço, mandou um beijo, um abraço. E a última dúvida é... A Grunfeld de negras é difícil de jogar? Vejo mais ortodoxas a nível geral. Se você estudar, fica mais fácil. Qualquer coisa vai ficar difícil se você jogar de orelhada, né? Que a gente fala, né? Mas se você aprofundar um pouquinho, vai ficar mais fácil. Eu ouvi alguns GMs dizendo, assim, que hoje em dia dá pra jogar qualquer coisa, né? Contanto Isso. que você aprofunde bem a posição, qualquer coisa tá sendo Mesmo jogada. ideias mais esquisitas, laterais, assim, né? sim. O pessoal se especializa, né? Uhum. E dá pra jogar, sim. Beleza, então, um beijão. Obrigado mesmo. Foi uma honra, de verdade. Eu sempre falo, eu sempre coto você como GM já, porque você teve o hate, tem o nível, ganhou a trajetória. O cara ganhou do Katakanski, velho. Então, você tem uma trajetória enorme, maravilhosa. Último torneio, bateu no número 1 do Brasil. Tem um Com certeza o MI mais forte do Brasil. Mas que nem eu falei, eu não acho já o MI. Já vejo você com GM. É isso aqui, é uma questão que nem você falou, talvez emocional, como o pessoal perguntou ali. Porque eu sei que nesses momentos conta muito isso, né? O xadrez é totalmente psicológico. Você tem que estar bem, assim, mentalmente pra deixar que, puxa, preciso empatar pra virar GM. Se você ficar com isso, deve ser pesado. Eu pensaria assim. Não é fácil lidar com essas coisas. Quem joga os torneios sabe da pressão, né? Às vezes você se coloca muita pressão. Quem consegue tirar um pouco, acho que leva vantagem, no bom sentido, Sim. né? Levar mais na boa, mas é um desafio, sim. Bacana. Essas coisas influenciam muito. Antes de você ir, só perguntar, que eu perdi, né? Pode perguntar. Você faz um trabalho psicológico, assim, de acompanhamento com o psicólogo, alguma coisa assim, ou não? Pergunta boa. Então, Não foi perguntado. na verdade, eu tô começando agora, mas tô no início, que eu acho que é importante. Outros jogadores fortes já me falaram disso. O Quintiliano, Sandro, ele fez um artigo muito legal recentemente o Quint sobre isso. toca muito nesse assunto, né? É importante. O Axel, o Bachmann, que é um dos melhores aqui da América do Sul, o Sandro, que está jogando aqui, né? Todos eles já me falaram sobre isso e eles fizeram alguma coisa específica. Então, eu estou começando algo nesse sentido, sim. Legal. Mas é algo bem recente. Não é muito abordado esse tema, né? Mas eu acho que, não sei, o psicológico numa partida, pra mim, deve ter uns 20% de influência, assim, né? Não sei se eu tô colocando muito, mas eu acho que tem bastante. É muito importante. Tem toda a coisa do torneio em geral, tem a questão do adversário, né? Sim, às vezes, sim, claro, tem N fatores que envolvem uma partida de xadrez. Tem os fatores externos, né, também. Sim, porque o pessoal passa a partida ali, o PGN rapidinho no celular, frio, né? Mas ali o contexto tem muitas coisas, né? Sim, bom, muito obrigada. Vamos agora pro próximo bloco com a Daisy. De verdade, muito obrigada, Diego, pelo carinho, pela presença. Você é sempre querido, sempre simpático. Esse cara é 10. Como pessoa, assim, como pessoa. Não só como jogador, como pessoa.
É uma pessoa bem iluminada. Muito obrigada. Obrigada aí, Tawane. Juliana, pode levar sua canequinha do podcast. Sucesso aí com... Muito obrigada. Com Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu aí, pessoal, que acompanhou a gente. Mestre, a programação da live tá na descrição do vídeo, tá? Então, vocês vão ver, pode acompanhar hora a hora o bloco de cada um. Então, agora o próximo bloco, né? Estamos aqui, já atrasamos um minutinho, mas vai ser com a grande mestre WGM, Daisy Corey. Então, Dieguito, I love you so much. Sua canequinha. Deixar aqui pro próximo bloco, da Daisy. Pedir pra ela entrar. E, enquanto ela não entra, né? Me perguntaram o que é grande mestre, WGM. Que é, na verdade, que eu falo que eu já considero a lateral praticamente, porque tem força, tem nível. Falta norma, porque no Brasil realmente é difícil campeonatos que tem norma. Porque uma parte chata de criar normas é que você é obrigado a jogar com 3 bandeiras diferentes, né? Com 3 bandeiras. Então, por exemplo, você precisa, na maioria das vezes, viajar. O Floripa é um dos poucos, né, que tem muitas pessoas aí de fora. Niterói também. Mas é como o Diego falou, né? Assim, você tem que dar sorte sem parcerado. Exatamente. Também com o pessoal de fora. Não adianta ter 1.000 pessoas, 500 pessoas, todo mundo brasileiro. Por isso que o melhor caminho é realmente ir pra fora, assim, né? Como a Ju Alboreto também tá lá, jogando Tata Shield, né? Sim. Então, assim, esse é o caminho, mas é muito difícil, você precisa de bastante patrocínio, né? Viajar, imagina. Daisy, por favor, come here, pode entrar. Então, grande mestre é isso, pode entrar, se sente, por favor. WGM é isso, gente, é igual o GM, mas o W de woman, de mulher, né? Um título aí, o maior do feminino. E, no caso, temos aqui, hoje, a Daisy, vai falar sobre o xadrez feminino geral. Por isso, também, vamos estar aqui com a Teralzinha também, porque a gente vai fazer um debate feminino, falar sobre o xadrez feminino, porque realmente a gente sabe o quanto é difícil, premiações diferenciadas, menores, apoios, até mesmo, que nem o pessoal fala, mas o torneio tá pagando muito o primeiro lugar pro feminino. Beleza. Masculino, absoluto, não vou falar masculino, mas o absoluto é maior, e ainda a condição é diferente, porque, por exemplo, não adianta nada você botar lá R$1.000, R$2.000, R$3.000 para campeã e 5.000, 10.000 para o absoluto, sendo que os caras que estão jogando não tiveram um custo e as meninas têm que custear. Eu, por exemplo, teria que custear tudo se não fosse meu patrocínio próprio, né? Porque o evento mesmo não me dá apoio, então já tá aí a diferença, né? A gente não tem esse apoio igual os grandes mestres têm, né? Sim, exatamente. É que nem eu falei, é muito fácil. Você tá tendo a premiação e você não paga nada, né? Lembrando o patrocinador dela, XP Sports. Então, Daisy,